ouvimos tanto sobre depressão como agora. Pessoas desassistidas de esperança. Há 2 anos atrás, uma estatística mostrou que havia no mundo cerca de 300 milhões de pessoas depressivas, sem esperança. Olhando mais perto para o nosso país, Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Um país marcado pela ausência da esperança. Aqui no Salmo de 126, há um testemunho poderoso de uma esperança que começou a brotar de novo no coração. Uma semente de fé chamada esperança. Um testemunho poderoso surgiu aqui. E que testemunho é esse, Ruth? Nós vamos entender que o contexto deste salmo vai nos mostrar na história que o Império Babilônico se levanta como uma potência naquela época. Nabucodonosor entra e arrasa com Jerusalém. Queima o templo suntuoso erigido por Salomão. Coloca a cidade aos escombros. O templo vai ao chão, os muros vão ao chão. O cenário é de calamidade, o cenário é de perda, o cenário é de luto, o cenário é de calamidade. E aí nós vamos entender que muitos morreram ao fio da espada. Jeremias, que foi profeta ocular destes fatos, ele vai dizer que mais felizes foram aqueles que morreram pela espada do que aqueles que morreram de fome debaixo dos escombros dos muros e da cidade. O cenário era de tanta falência e de tanta dor e de desesperança. Não se escandalize com o que eu vou dizer, que mães comiam os corpos de seus filhos mortos para não morrerem de fome. Um cenário de crise, um cenário total de desesperança, cenário terrível. Este povo perdeu tudo e são levados a 7 décadas de um amargo cenário de escravidão. Agora, o tempo passa e chega o momento da restauração. Chega o momento que Deus começa a cumprir a promessa. E é quando surge esse salmo. Porque a semente da fé, da esperança começa a brotar de novo no coração daquele povo. E eles vão começar a salmodiar dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Nós vamos entender que a dor do cativeiro foi tão ferrenha, foi tão grande, que mudou a expectativa daquele povo em relação primeiro da promessa de Deus. A dor do cativeiro foi tão grande que deixou eles desacreditados da promessa. Por quê, Ruth? Nós vamos ver neste verso, no verso 1, que o agir de Deus foi maior que a expectativa do povo. O povo vai dizer: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como os que sonham. Então na fala deles, em outras palavras, eles estão dizendo: parece que não é verdade, parece que não está acontecendo, me belisca, porque parece que eu estou num sonho. Deus supera a expectativa daquele povo cumprindo a promessa. Mas o povo continua desesperançado. O povo ainda continua sem esperança. Por que tu diz isso, Ruth? Porque eles estão vivendo um testemunho poderoso, sim ou não? Deus está restaurando a sorte daquele povo. Só que ainda estão com o olhar na crise, ainda estão com o olhar no problema. Quem é que começa testemunhando? A Bíblia vai dizer que quem começa a testemunhar são as nações. As nações vão olhar para aquilo que Deus está fazendo naquele povo e vai dizer: grandes coisas Deus tem feito a estes. Grandes coisas Deus tem feito a estes. Agora, cadê o povo que não testemunhou? São as nações que começam a testemunhar primeiro. Cadê o povo que ainda não está vendo o livramento? Porque a esperança ainda não tinha brotado. Parecia que eles ainda não estavam vivendo a promessa. Mas aí o cântico muda de rumo, a pregação muda de rumo, e o povo começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro e começa a dizer: meu Deus, é verdade.
Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E é por isso que estamos alegres. E a pergunta que eu faço é: por que o povo demora para reconhecer? Por que a esperança demora para brotar no coração e identificar o testemunho de vitória e de bênção e de cumprimento de promessa? Porque vem comigo, quando eles voltam da Babilônia, eles enxergam o mesmo cenário de crise. É a mesma dor, é o mesmo templo no chão, são os mesmos muros destruídos. Então por um momento é tentador olhar somente para aquilo que Nabucodonosor roubou. Por um momento é tentador olhar somente para aquilo que Nabucodonosor arrasou. Por um determinado momento é tentador olhar somente para as perdas. Mas logo a expressão muda na boca do salmista e ele vai dizer: de fato grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. O que o salmista está dizendo é: as coisas não estão do jeito que gostaríamos que estivessem, mas só o fato de ter chegado até aqui já é um milagre. As coisas não estão do jeito que nós esperávamos, porque ainda o templo está no chão, ainda os muros estão no chão, mas só o fato de estarmos aqui já dá para nós declararmos e testemunharmos grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas está fazendo o Senhor por nós. Será que não se parece com a nossa vida? Muitas vezes está fazendo muitas coisas ao nosso redor. Pessoas, nações que nos rodeiam enxergam, mas a gente olha para um lado, olha para o outro e pergunta: será mesmo? Mas as nações que te rodeiam estão enxergando: nossa, mas Deus é contigo mesmo, Deus está prosperando o teu caminho, filho. Deus está fazendo algo poderoso, e você está como o povo de Israel, distraído. Será? Tu lembra, Ruth, que era para você ter nascido cega por conta de uma toxoplasmose congênita que tua mãe adquiriu quando você estava grávida de você? Eu coloquei sinais nos seus 2 olhos. Eu coloquei um sinal mais profundo no seu olho esquerdo, tanto que você não enxerga do seu olho esquerdo. Tem mais marcas e cicatrizes no olho direito, e nenhum médico entende porque você ainda enxerga. Todas as vezes que os médicos olham o seu exame de vista, de visão, eles vão entender como é que você enxerga. E por que não nasceu com problemas mentais? Porque, Ruth, é grande coisa que eu estou fazendo na tua vida. Tu lembra, Ruth, que naquele acidente, quando você tinha 1 ano de idade, a tua mãe morreu, ela tinha 21 anos de idade, num acidente de carro voltando da igreja. Você também estava no acidente, o que era você, na colisão tão ferrenha que foi naquele momento, porque morreu ela no carro, e morreu mais 5 jovens de 15 anos do outro carro. O que era você naquele acidente com 1 ano de idade, Ruth? Fui eu que guardei a sua vida, fui eu que guardei a tua história, fui eu que guardei a tua história naquele lugar. E quando tudo isso aconteceu, Ruth, a tua família biológica te deixou, mas eu não te deixei, porque eu preparei mentores para cuidar da tua história, eu preparei pessoas para cuidar da tua vida. Só que na adolescência você olhava somente para o caos, você olhava somente para os muros destruídos. Na adolescência você só olhava para o templo no chão, mas era a grande coisa que eu já estava fazendo, mas não tinha esperança. É por isso que na adolescência você tentou se matar por muitas vezes. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, agressividade, irritabilidade. Oh. Mas é grande coisa que estou fazendo, é grande coisa que eu estou fazendo. Ruth, tu lembra que quando tu casou, seu sonho era ser mãe, mas o médico falou: pode desistir, não é pra vocês. Pode desistir, vocês não podem gerar. Mas fui eu quem dei a última palavra e disse: esta semente eu vou fazer gerar. Eu vou fazer gerar. Oh. E aquele que dá a última palavra vai além da medicina, faz aquilo que o homem não faz, faz aquilo que o médico não faz. Ei. E o Senhor está brotando sementes de esperança na vida de alguém. Ei. Hoje você pode olhar para a tua história e dizer: meu Deus,
Você tem motivos para brotar de novo a semente da esperança aí. Porque, Ruth, aquele que faz tem o poder de fazer de novo. Aquele que fez, olhe para a tua vida, olhe tantos milagres que Deus já fez. Aquilo que parecia impossível, libertou. Você é um milagre, grande coisa Deus tem feito, aquilo que parecia. Sabe que papai está gritando no meu ouvido? Eu estou trazendo a memória de pessoas aqui, o milagre que eu já fiz. Sementes de fé, de clamor, muda o cenário, muda ambientes. Porque a fé tem este poder. Qual é o poder, Ruth? A fé não é burra. A fé não anula a barreira. A fé te fortalece para transpô-las. A fé te fortalece para você passar por cima delas. A fé vê vida onde tem morte. A fé vê porta aberta onde só tem parede. A fé vê um caminho onde só tem o mar. A fé vê manancial onde só tem deserto. Essa é uma fé ativa. Uma fé que muda o cenário de um ambiente que é desértico. É uma fé. Eu quero que você aprenda isso comigo, que eu já quero discorrer para terminar aqui. É uma fé. E ela não é termômetro, ela é um termostato. Ruth, o que é isso? O termômetro, ele identifica a crise. E só faz isso, mas não muda nada. Ele identifica, meu Deus, está com 40 graus, bora para o hospital. O termostato não. O termostato identifica a crise, mas ele muda a realidade da crise. Em um ambiente que a temperatura precisa estar controlada, se está muito frio, ele esquenta. Se está muito calor, ele esfria. Porque o termostato muda a realidade do ambiente. E o Senhor falou, está falando, gritando para o teu coração. Hoje eu quero liberar uma fé que movimenta o sobrenatural. Eu quero terminar. Ruth, estou mudando as sementes, porque eu já entendi o mistério. Já peguei a visão, Ruth. Eu tenho que tirar as sementes do desespero e mudar as sementes e colocar sementes da esperança. Eu tenho que tirar a semente da reclamação e colocar a semente do clamor, porque esse clamor muda o ambiente, porque cura minha boca. Agora, o que eu faço agora? Aí vem a palavra do céu dizendo para você: aguenta o tranco. Porque nenhuma semente nasce árvore no outro dia. Só que vem comigo. Toda pequena semente carrega a promessa de algo grande. Mas tudo que é grande tem processo. É por isso que o salmista vai dizer: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Neste processo de entender, de mudar sementes hoje, você tem que entender uma coisa: você vai precisar regá-la com as suas lágrimas. E a tua lágrima é a oração que tua alma não está dando conta de fazer. E o Senhor está dizendo: você semeia com a fé. Você semeia com fé a semente da esperança e do clamor. Mas precisa continuar, independente da situação estiver bem ou não. Chorar é inevitável. Principalmente quando você decide continuar e não parar. Agora, entenda uma coisa. A única atitude que o teu destino entende e respeita é a tua atitude de continuar semeando esperança e clamor, mesmo chorando. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, mesmo chorando você vai. Mesmo chorando você continua. Você persiste, não desiste. E Deus vai mudando a colheita. Suporte o tempo da semeadura. Vai chorando, mas continue, porque Deus vai mudar o resultado da
começa a colheita. Tem algo poderoso que o Senhor está liberando aqui. Você não vai parar, não vai parar, não vai parar. Você não vai parar, 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 não vai parar. Meu Deus, e qual que é o mistério disso, Ruth? Porque Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, destruindo os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele Jesus. Deus está quebrando laços de maldição aqui. Deus está quebrando altar. Meu Deus, está quebrando laços de maldição. Eu vejo altares incendiados com uma semente de fé, uma semente de esperança, uma semente de autoridade, de poder, uma semente de clamor está nascendo. Algo poderoso que Deus vai fazer. Oh, feche os seus olhos. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para